Olá, me chamo Arturo Jordan, sou médico de família e comunidade. Estamos aqui hoje para dar continuidade à aula de multidimensionalidade da dor, que faz parte do projeto de qualidade de vida, bem-estar e felicidade no trabalho, que está sendo desenvolvido pela Escola de Saúde do Recife. Uma breve revisão faz-se necessário para a compreensão do que vamos tratar adiante. O que seria a dor total? A dor total é uma característica da dor que mistura a dor física, a dor emocional psicológica, a dor social e a dor espiritual. Foi um conceito cunhado por Cicely Saunders que percebeu na sua vivência que a dor não anda só e que a dor física está longe de ser a única. Hoje trataremos mais especificamente da dor emocional, psicológica, mental e da dor espiritual, visto que já tratamos da dor física e da dor social na primeira parte desta aula. E o que seria a dor emocional? A dor emocional ela pode ser dividida em três aspectos, o chamado triângulo da dor emocional: dor central, dor relacional e autodor. A dor central ela promove um impacto de uma emoção extrema. Então, algo muito forte, algo que você não esperava, que pode inclusive fazer reativação de memórias, fazendo com que nós ajamos de uma forma muito impulsiva, de uma forma meio que fosse de proteção, como se reativasse aquele instinto de sobrevivência, de fuga e de luta, fazendo com que tenhamos reações muitas vezes exageradas, uma raiva, um impulso, um bater, um quebrar, um jogar. Então a dor dói tanto que ela se manifesta dessa forma. A dor relacional ela já tem um cunho que ela é como se fosse assim construída no decorrer da vida da pessoa. Em particular na sua infância, quando a pessoa tem uma ferida emocional muito grande, uma rejeição importante, um vazio, uma desconexão emocional com suas figuras de apego. Aquela história de a criança está chorando na cama. Não, deixa chorar que ela vai cansar e vai parar. Pode até ser que isso funcione, mas à custa de quê? Que tal ir lá, pegar na mão, se fazer presente, se mostrar como aquela figura de apego, de apoio, de cuidado, de segurança, que é tão importante para a criação dessa personalidade, dessas memórias positivas dessa criança. O medo do abandono. Isso se manifesta mais na frente, porque aquela criança que cresceu, ela não vai ter tanta confiança, talvez, nos outros. Ela vai criar um superapego, vai ficar extremamente, vou usar uma palavra popular, grudenta, ciumenta, ou talvez tenha muita dificuldade de se relacionar, se isolando das outras pessoas, por causa desse trauma emocional que foi criado lá atrás, pelas figuras de apego que têm a função de dar segurança, conforto, tranquilidade para aquele ser que está nos seus primeiros anos de vida. E a autodor é tão profunda que aquela pessoa pode ser relacionada também aos outros tipos de dor emocional, mas que ela se manifesta como aquela autoestima prejudicada. A pessoa se sente inadequada no mundo. Ela foi excluída tanto, a exclusão social e isolamento no passado, que ela transmite isso novamente no seu dia a dia. Então, é aquela pessoa que fica acabrunhada, que fica entristecida, que se sente como se fosse diferente de todo mundo, se sente um ET dentro daquela sociedade, e isso dói. Pergunte para uma pessoa que passa por esse processo e pergunte se não dói. E muitas vezes não é um remédio que vai tratar, é uma atenção, é um cuidado, é um abraço. E a gente vai ver algumas possibilidades no final deste encontro. A dor mental. A dor mental é um sentimento emocional profundo com experiências traumáticas e perdas. E percebam que esse conceito é muito semelhante à dor emocional, porque elas estão intrinsecamente ligadas. Existe uma frase de um pensador que diz assim: primeiro se sente, depois se pensa, depois se age. Então a emoção vindo como um componente inicial, a parte mental guardando aquela informação, registrando aquela informação e depois a parte atitudinal, trazendo o reflexo daquele trauma, daquela emoção desgovernada, daquele pensamento desregulado, daquele trauma mal elaborado dentro da vida da pessoa. Então é uma dor que dói e promove, talvez até uma dor crônica, por atitudes mal direcionadas ou mal elaboradas frente à sociedade e às necessidades daquela pessoa.
Existe uma intensidade semelhante à dor física, uma sensação como vazio, desmotivação e falta de energia. E aí, diferente da dor psicogênica que a gente tratou na aula 1, a dor psicogênica dói no local específico, no corpo, você sabe, só que não tem uma lesão. Aqui não, aqui é uma dor fugaz, aqui é uma dor que dói e que volta e que está num canto e que fica intensa e que diminui, mas você não sabe precisar exatamente o local que dói. E pode ser uma dor de vazio, uma dor de sensação de perda. De novo, não necessariamente uma sensação de dor física. Existem transtornos mentais associados, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, transtorno borderline, fazendo com que as pessoas sintam mais fortemente os impactos da emoção, sintam mais fortemente os impactos desse processo mental desregulado, levando a alguns riscos, inclusive aumentando o risco do suicídio. Tem estudos que mostram que essa dor, quando está muito intensa, a dor mental, ela pode diminuir a sensibilidade à dor física, podendo, inclusive, aumentar a relação com automutilação e até com o próprio suicídio, pois a pessoa não tem tanto medo da dor física, porque o que está doendo nela é a mente, é o ser. E, finalmente, a dor espiritual, relembrando o conceito de espiritualidade, que foi tratado também em outra aula, a espiritualidade é a busca pessoal por respostas sobre a vida, sobre o propósito, abrangendo crenças, práticas e experiências, incluindo aspectos existenciais e transcendentais, além das fronteiras religiosas tradicionais. Então, mais uma vez, não é necessariamente uma religião, mas a religião pode ser uma ferramenta. É uma busca pessoal, é uma crença, é uma transcendência que você busca. No entanto, essa transcendência está em você. É uma dimensão sua e é importante que a gente perceba isso. Ninguém prescreve espiritualidade para ninguém. Cada um tem a sua. A questão é a gente buscá-la, buscar dentro de nós o autoconhecimento, a autopercepção. E a dor espiritual, ela é uma dor que ela tem um ciclo quando não é tratado. Ela começa como uma preocupação, onde a pessoa que sente aquela dor, ela pergunta por quê? Por que está acontecendo comigo? Por que está doendo? Por que estou sofrendo? Se isso não for tratado, evolui para ansiedade ou angústia espiritual. Já perguntou por que demais? Não teve resposta. Agora é para quê? Será que amanhã eu vou estar melhor do que hoje? Eu aguentei até hoje, então aguento até amanhã. Isso é ansiedade ou angústia, mas se aqui também não for percebido ou tratado, vai para o desespero. E aqui é extremamente preocupante porque o desespero é a falta de esperança. Aquele sentido que a espiritualidade traz, ele é embotado. Ele perde o sentido, então é como se fosse uma entrega de alma, de corpo. Precisamos estar atentos a essas relações e parar com esse tal de preconceito em relação à espiritualidade. A espiritualidade não necessariamente engloba, novamente, a religião, apesar da religião ser importante para muitas das pessoas. Então, por isso só, ela não deve ser negligenciada. É importante lembrarmos do Estado laico, mas é importante lembrarmos também que nem todas as pessoas são assim. Elas precisam desse aspecto transcendental, sagrado, inclusive relacionado à religião. Então, que tal pensarmos mais no bem-estar do outro, na necessidade do outro para tratar sua dor e suas possibilidades? Isso aqui foi um estudo que realizamos lá no IMIP. Nós saímos perguntando para mulheres com câncer de mama se elas sentiam essa dor total e se elas eram abordadas sobre os profissionais de saúde sobre ela. E foi interessante que a gente encontrou no estudo que aquelas pacientes, elas diziam que era muito bem abordada a dor física, mas a dor social, a dor espiritual e a dor mental praticamente não eram. E elas sentiam falta disso, porque elas se sentiam no estado ameaçador, dentro de um hospital, medo, frio, pessoas do seu lado que estão passando por dores também, pessoas que acabam falecendo no seu lado. Isso promove mal-estar, promove tristeza, afasta da felicidade. E nós, profissionais de saúde, eu sendo um deles, eu posso falar com propriedade, precisamos ter esse cuidado mais ampliado, mais holístico, em particular ao tratar de dor. E nós, pessoas, precisamos dar valor também a essas dimensões da dor para poder buscar um tratamento de qualidade e uma prevenção de qualidade para evitar sentir essas dores. E como cuidamos? Sentimento de responder a uma necessidade.
O cuidado é um sentimento de responder a uma necessidade. De quem é a necessidade? Se a dor for em mim, é minha. Se a dor for do outro, é do outro. Então precisamos saber fazer essa diferenciação para adentrar na singularidade da pessoa, que em si só é um mundo. E é um mundo muito particular, diferente do seu, diferente do outro. Mais uma vez, resgatando que para ter esse sentimento de cuidado, é preciso amar. E amar incondicionalmente. Até porque esse amor incondicional ele é o mais potente estimulante do sistema imunológico. A verdade é que o amor cura. Bernie Siegel, ele é pesquisador e oncologista, escreveu esse livro que eu recomendo a leitura, Amor, Medicina e Milagres, que vai mostrar como esse cuidado amoroso vai melhorar os aspectos da saúde, da felicidade e da dor física, mental, emocional e espiritual. Que tal uma receita? Vamos tentar observar aqui e ver o que cabe para aplicarmos no nosso dia a dia. A psicologia positiva traz que quando a gente desenvolve virtudes e potencialidades humanas, a gente melhora a resiliência, autocompaixão, criatividade, otimismo, esperança, bem-estar subjetivo. Percebam que tudo isso está intrinsecamente ligado à felicidade, à qualidade de vida. Então, bora buscar. Vamos atrás. Arthur, eu não sei como fazer. Então, vamos tentar saber juntos? Que tal começar com uma lista de gratidão? Antídoto contra emoções negativas, depressão, ansiedade, solidão e excesso de crítica. Escreve. Bota lá no papel aquilo de bom que você passou. A gente tem uma tendência tão grande a só dar valor ao aspecto negativo, mas tanta coisa positiva teve hoje. Eu estou respirando. Eu estou vivo. Eu estou aqui conseguindo gravar uma aula. Eu estou saindo na rua. Por mais que eu tenha algum processo patológico em curso, alguma doença, tem sempre algo que eu posso ver de positivo. Não é ser hipócrita, desvalorizando o negativo. Não é isso que eu estou tratando aqui. Mas saber valorizar o positivo para se fortalecer e vencer as dificuldades. Yoga. Baixa os níveis de cortisol, que é considerado o hormônio do estresse. Bora praticar yoga. Yoga como uma cultura. Ou até como apenas como um processo meditativo que faz parte da yoga. Massagem. Diminui o nível de cortisol, aumenta a serotonina e bem-estar, aumenta a dopamina e prazer. E aqui eu tenho vergonha de receber massagem de alguém. Ora, existe a automassagem? Vamos aprender a automassagem. Isso vai ajudar a sua qualidade de vida. Respirar. Parece que a gente desaprendeu a respirar. É tudo tão corrido, é tudo tão fluido que a nossa respiração é superficial. Isso, inclusive, mexe com a oxigenação do nosso sangue, fazendo com que a gente tenha menos possibilidade de, inclusive, combater doenças. Isso faz a gente ficar ansioso, palpitação, mal-estar, falta de ar. Vamos meditar. A meditação também reduz o nível de cortisol em até 47%. Expressar virtudes, como a gente falou anteriormente na psicologia positiva, é sabido que quando a gente expressa virtudes, não só dá valor àquilo que é negativo, àquilo que é ruim, mas o que é bom, elogiar, trazer o que a pessoa fez de bom, observar o que de bom você está fazendo. E rir. Estamos rindo? Ou estamos mais sérios? Aquela seriedade que mata, aquela seriedade que desgasta. A risada é a expressão mais explícita do bom humor e da positividade. O riso reduz os hormônios do estresse, atenuando a intensidade e realçando a criatividade das respostas, melhorando a imunidade, reduzindo a dor e a pressão arterial. Vamos criar uma rede social de amigos que propiciam bem-estar, seguram saúde psíquica e ajudam a prolongar a vida. Pode ser rede social? Pode, mas vamos tentar também sair um pouquinho da nossa casa, vamos tentar nos relacionar com as pessoas fora de casa ou dentro de casa, porém com elas presentes fisicamente, com abraço, com toque, porque isso vai favorecer o seu estado de bem-estar. E, finalmente, uma meta maior. A espiritualidade, a transcendência, a atividade física, que vão fazer com que nós sejamos mais felizes. Ponto de mutação de Freeland Capra, ele traz. A assistência à saúde consistirá em restaurar e manter o equilíbrio dinâmico de indivíduos, famílias e outros grupos sociais. Significará pessoas cuidando da própria saúde com a ajuda de terapeutas. E aqui finalizamos mais esse encontro. Esperamos que tenha sido claro para a audiência e nos colocamos à disposição para próximas vezes. Um grande abraço e até lá.